Caros alunos do curso Cuidador Infantil, olá, tudo bem? Como já sabemos, o meu nome é Vivian e nesta aula de hoje vamos dar continuidade em nossos estudos sobre o processo de desenvolvimento infantil. Não se esqueça de que em nossas aulas sempre devem estar munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam anotá-las e postar as mesmas em nosso fórum Tira Dúvidas. Vamos agora relembrar um pouco da aula passada, onde estudamos sobre o processo de desenvolvimento infantil, estímulos adequados a cada fase, estímulos corporais de linguagem, estímulos precoce do desenvolvimento infantil de 0 até 2 anos. Fase onde a criança está no seu período sensório-motor. É nesta etapa que a criança aprende que suas ações são relacionadas às modificações do meio ambiente. É uma fase onde muitos eventos ocorrem pela primeira vez. O primeiro sorriso, a primeira palavra, os primeiros passos, os primeiros alcançar de um objeto. Vimos também que crescimento e desenvolvimento fazem parte do mesmo processo, porém, exigem abordagens diferentes e específicas para a sua percepção, descrição e avaliação. Vocês lembram quais são essas diferenças? Então vamos relembrar. Crescimento versus desenvolvimento. O crescimento é o aumento físico do corpo, medido em centímetros ou de gramas. O desenvolvimento inclui o crescimento, maturação, aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais. Não podemos deixar de lembrar os fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Vamos lá? Fatores intrínsecos determinam as características físicas da criança, a cor dos seus olhos e outros atributos geneticamente determinados. Já os fatores extrínsecos começam a atuar desde a concepção, estando diretamente relacionado com o ambiente da vida intrauterina, proporcionando pela mãe e por meio de suas condições de saúde e nutrição. Além disso, mãe e feto sofrem os efeitos do ambiente que os circundam. O bem-estar emocional da mãe também influencia de forma significativa no bem-estar do feto. Bem, até aqui vimos uma pequena revisão do processo de desenvolvimento infantil de 0 a 2 anos. Agora, vamos estudar sobre o processo de desenvolvimento infantil de 3 a 6 anos, também conhecidos como a segunda infância ou pré-escolar. Fase de desenvolvimento da criança, de 3 a 6 anos de idade. É época dos jogos simbólicos, ou seja, das brincadeiras, do faz de conta, onde a criança é capaz de fazer-se passar por um outro, encenando um personagem. Aos 3 anos, a socialização é possível nesta fase, visto que a criança se torna mais curiosa. Tudo ao seu redor é fascinante, além do fato de ser muito observadora. A linguagem vai se evoluindo rapidamente e a sua imaginação não possui limites. É nesta fase que a criança acredita em lendas, personagens imaginários e entre outros. Ela já é capaz de realizar algumas atividades sozinhas, estar sempre em busca de novas conquistas. Com 3 anos, a criança tem o seu desenvolvimento bem mais evoluído. Sobe escadas colocando um pé em cada degrau. Atira e pode apanhar bolas grandes com os braços estendidos, dando também pontapés com agilidade.
anda de triciclo. Tenta dançar mesmo que o equilíbrio não seja o mais adequado. Constrói uma ponte com 3 cubos e torres de 9 a 10 cubos, após demonstração, usando as 2 mãos. Introduz com destreza pequenas bolinhas numa garrafa de abertura pequena. Desenha a cabeça e outras partes do corpo, normalmente são os membros, e reconhece detalhes de uma imagem. Come com o garfo e colher. Tenta escovar os dentes. Vai só ao banheiro, pedindo ajuda à noite. Tem vocabulário expressivo de 250 a 500 palavras. Utiliza frases com 4 a 5 palavras. Pode aparecer a gaguez fisiológica, não devendo ser chamada a atenção da criança quando ocorrer. Tenta expressar o seu pensamento com palavras novas, por vez fora de contexto. Gosta de ouvir e contar histórias, sendo 80% da fala é ilegível por estranhos. Combina 2 cores básicas, compreende frases negativas, conhece diversas rimas infantis, canções ou anúncios. Com alguma precisão, consegue relatar acontecimentos recentes. Partilha os brinquedos e é afetivo com crianças pequenas, onde inicia a socialização. Gosta de ajudar o adulto nas tarefas domésticas. Entende a diferença entre o passado, presente e futuro. Início da escala de valores, mal e bem. Necessita de ordens firmes e estáveis. Tem noção de baixo e dentro, atrás e em cima. Sabe o seu nome, sexo, idade, conhece a quantidade até 2 ou 3. Assim como nas outras fases, têm que ser utilizadas as atividades de estimulação ao desenvolvimento da criança, como promover atividades lúdicas, físicas, como saltar, correr, pular, andar de triciclo e outros. Pedir à criança que conte histórias ou algo que fez. Incentivar a criança a se fantasiar, dar responsabilidades, não trazer a criança para a realidade quando está no seu mundo imaginário. Conduzir os rituais de sono de forma regrada, medo associado ao pensamento mágico. Fase dos porquês. Há que ter muita paciência, tendo em conta que nem sempre espera pela resposta da primeira pergunta. Ajudar a criança a partilhar os brinquedos. De 3 a 4 anos, a criança gosta de brincar com outras crianças. Tem interesse de aprender sobre tudo que o cerca, inclusive contar e reconhecer as cores. Ajuda a vestir-se e calçar os sapatos. Brinca imitando as situações dos seus cotidianos e os seus pais. É com esta idade que a criança, através das brincadeiras, começa a perceber as diferenças entre o masculino e o feminino. É nesta fase que vem a descoberta dos órgãos genitais. É comum nessa fase curiosidades referentes a esta área. A criança começa a observar mais o corpo dos adultos, as diferenças, e começam a aparecer, então, alguns questionamentos sobre isso. É nesta fase também onde ocorre a manipulação dos órgãos genitais, visto que a criança percebe o prazer com isso lhe proporciona. Todas essas descobertas devem ser respeitadas, afinal, faz parte do desenvolvimento natural da criança. De 4 a 5 anos, a criança gosta de ouvir histórias.
aprender canções, ver livros e revistas. Veste-se e toma banho sozinha. Escolhe suas próprias roupas, sua comida e seus amigos. Corre e pula alternando os pés. Gosta de expressar as suas ideias, comentar o seu cotidiano e, às vezes, contar ou inventar pequenas histórias. Dos 4 aos 5 anos, ocorrem sentimentos de desejo e rivalidade em relação aos pais, onde a criança procura por identificação com o progenitor do mesmo sexo e afastamento do amor progenitor do sexo oposto. São fatos e experiências primordiais que apenas pararão na adolescência. A criança continua extremamente observadora, mas de forma inquieta, onde tudo à sua volta é questionado. A agitação é muito presente nessa fase, onde cabe aos pais terem paciência para repetir as regras e os limites impostos em casa. A procuração pela atenção é grande. Além da criança ser bem egocêntrica, não aceitando muito bem críticas. É nesta fase onde surge diagnósticos de déficit de atenção, dificuldade de atenção e concentração e hiperatividade, visto que a energia da criança é muito elevada, levando à inquietação bem intensa. Dos 5 aos 6 anos, a criança mostra empenho e entrosamento sobre a rotina da família. Seus pensamentos já ajudam a entender e procura a pensar antes de falar qualquer coisa. É uma fase onde a criança gosta de adquirir algumas responsabilidades e tomar uma postura mais séria, independente e responsável. Fixamente observadora, a criança procura nos adultos modelos e os imita com frequência. O centro do seu universo está ligado à figura materna. A criança sempre busca aceitação, carinho e acolhimento, circunstâncias essas imprescindíveis por parte da mãe. A imagem da mesma influencia muito em sua educação, formação e modo que é importante estimular a criança para atividades esportivas do interesse dela, assim como ensinar a se concentrar, ler histórias de modo a participar, respeitar e apoiar a criança para que a mesma se sinta segura, adquirindo assim modelos importantes de um modo que seria enfrentar as dificuldades futuras com muito mais tranquilidade. Bem, vimos nesta unidade o processo de desenvolvimento infantil, desde o nascimento até os 6 anos. As modificações no comportamento, no aspecto motor, nas atividades, são visíveis e precisam ser percebidas e acompanhadas com atenção e seriedade. Na aula de hoje, vimos que é muito importante sabermos como o processo de desenvolvimento acontece em cada fase, para que o profissional cuidador infantil possa auxiliar aos pais e familiares no dia a dia de seus filhos. Aprendemos que a criança tem um desenvolvimento contínuo e progressivo e que a participação dos pais é fundamental para o estado evolução, assim como meio de convivência. Estudamos a importância do meio de convivência da criança, onde irá estabelecer os critérios de vida dela no futuro, ou seja, ela vai ser fruto do meio em que vive. Por isso, é importante sabermos como lidar com cada fase de seu desenvolvimento,
para que a criança possa desenvolver adequadamente em cada fase sem prejuízos. Conhecemos sobre quais as atitudes que estimulam o desenvolvimento nesta fase. Vamos fazer 2 atividades que devem ser entregues para a tutora presencial. Além do que vimos no texto e nas aulas, busquem fontes de pesquisas para conhecer mais sobre o desenvolvimento da criança até os 6 anos de idade. A primeira atividade será em grupo de 3 a 5 alunos. Façam o levantamento do desenvolvimento de crianças de 6 a 12 anos e quais as atividades que estimulam mais o desenvolvimento. Pesquisem quais as brincadeiras comuns da infância e a que idade está relacionada. Lembrem da sua infância e discutam o que ajudaram no desenvolvimento. A segunda atividade será individual. Agora, você conhece mais sobre as fases de desenvolvimento da criança. Observe uma criança menor de 1 ano, uma de 1 a 3 anos e uma de 4 a 6 anos. Veja se elas apresentam a mesma fase que discutimos na unidade e se acontecem outras ainda que não vimos. Anote e traga para discutir em sala de aula com os seus colegas. Assim, encerramos nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Aguardo vocês na sala virtual, no Fórum Tira Dúvida e no Fórum de Discussão. Não deixe de acessar a nossa sala virtual. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.